No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho porque muitas empresárias sabotam o próprio crescimento sem perceber. Então, gente, existe uma questão bem importante dentro do empreendedorismo que as pessoas não costumam explicar com profundidade. Muitas mulheres extremamente inteligentes, competentes, dedicadas continuam presas em negócios pequenos, instáveis ou financeiramente frustrantes. Não porque faltam a capacidade, mas porque a grande parte das decisões que elas tomam no negócio são decisões influenciadas por processos emocionais inconscientes. E quando eu digo inconscientes, eu quero dizer que a maioria das pessoas não percebem, né, que elas estão sendo guiadas pelas próprias emoções quando elas tomam decisões profissionais. Elas acreditam que estão sendo racionais, mas quando nós analisamos com mais profundidade, nós percebemos que grande parte das decisões do empreendedorismo nascem de mecanismos emocionais muito antigos do cérebro humano. E para entender melhor, a gente vai precisar olhar um pouquinho para como o cérebro toma decisões. Então, existe uma região do cérebro que se chama sistema límbico, não sei se você já ouviu falar, que é uma região responsável pelas emoções e pelos mecanismos de sobrevivência. Durante milhares de anos, o cérebro humano ele evoluiu para garantir sobrevivência dentro do grupo, ou seja, ser aceito socialmente, e isso significava, de uma certa forma, proteção. Quando você é rejeitado, isso significava risco. Então, por causa disso, o cérebro desenvolveu uma sensibilidade muito grande a sinais de rejeição, de julgamento, de desaprovação. Só que hoje a gente não vive mais em tribos primitivas, mas o cérebro ele continua reagindo da mesma forma. Isso significa que situações sociais aparentemente simples, elas podem ativar alguns mecanismos emocionais muito fortes. E o empreendedorismo é cheio dessas situações. Quando você apresenta um serviço, o cliente diz que vai pensar, quando alguém questiona seu preço, quando você precisa se posicionar com mais firmeza, quando você precisa dizer não para um cliente desalinhado, quando você precisa assumir mais visibilidade, tudo isso pode ativar respostas emocionais no cérebro. E quando essas respostas aparecem, o cérebro tende rapidamente a reduzir o quê? O desconforto. E é aqui que começam muitas sabotagens invisíveis dentro do empreendedorismo. E eu vou te dar um exemplo muito comum. Imagina que você, por exemplo, apresenta um serviço e o cliente hesita. Ele não diz que sim imediatamente, não diz que não, ele fica em silêncio, ou de repente ele diz até que vai pensar. Nesse momento, muitas empresárias começam a sentir uma sensação de rejeição. O cérebro interpreta aquele momento como um sinal de desvalorização. E daí, para aliviar essa sensação, o que a pessoa começa a fazer? Como ela começa a agir? Ela baixa o preço, ela oferece desconto, ela tenta justificar demais o valor, ela começa a convencer. E o problema é que naquele momento a decisão já deixou de ser estratégica e ela passou a ser o quê? Emocional. E decisões emocionais repetidas ao longo do tempo, elas criam o que nós chamamos de padrões. Esses padrões moldam a forma como o negócio funciona. E muitas vezes a empresária nem percebe que isso está acontecendo. Ela acredita que ela está sendo só flexível, que ela está sendo educada ou que ela está sendo estratégica, mas na verdade o que ela faz é tentar reduzir um desconforto emocional momentâneo. E esse é um dos principais pontos onde a inteligência emocional se torna decisiva no empreendedorismo. Porque a inteligência emocional não significa não sentir medo, não sentir insegurança, não sentir desconforto, não. Significa reconhecer as emoções que nós sentimos sem permitir que elas determinem automaticamente as nossas decisões. Então, nesse momento, eu gosto de explicar um modelo simples de tomada de decisão, tá? Existem 3 níveis principais de decisão dentro de um negócio. O primeiro nível é o nível emocional. Nesse nível, a pessoa ela reage diretamente ao que ela está sentindo, ou seja, sentiu medo, ela recua. Se ela sentiu rejeição, ela tenta agradar. Se ela sentiu uma certa insegurança, ela se explica demais. Se ela sentiu dúvida, ela muda de direção. E esse nível cria negócios instáveis, porque as decisões elas variam conforme as emoções que a pessoa está sentindo naquele momento. O segundo nível é o nível reativo. Aqui a pessoa já percebe que ela precisa fazer algo diferente, mas ela ainda não tem clareza o suficiente. Ela tenta compensar as emoções com esforço. Então, ela trabalha mais horas, ela produz mais conteúdo, ela aceita mais clientes, ela faz mais coisas, mas ainda não existe uma direção clara. E isso gera muito esforço, mas também pouco crescimento realmente estruturado, tá?
terceiro nível é o nível estratégico. Aqui a pessoa ela desenvolve a capacidade de observar as suas emoções sem obedecer automaticamente a elas, né? Então, ela percebe o medo, mas ela não altera a sua estratégia por causa do medo. Ela percebe a insegurança, mas ela não muda o posicionamento para ficar agradando. Ela reconhece o desconforto, mas ela sustenta as decisões que fazem parte, que fazem sentido a longo prazo para o negócio dela. E esse é o nível onde negócios começam realmente a crescer de uma forma mais consistente. É quando as decisões passam a ser guiadas por visão e não por reações emocionais que são momentâneas. E isso exige o quê? Maturidade emocional. Então, crescer profissionalmente quase sempre exige comportamentos que inicialmente são muito desconfortáveis, tá? Então, assim, cobrar mais caro pode gerar medo, assumir uma autoridade pode gerar insegurança, se posicionar com clareza pode gerar um certo receio de julgamento, o que as pessoas vão achar. Mas essas emoções, elas não são sinais de que existe algo errado. Na maioria das vezes, elas são sinais de expansão. O cérebro, ele tá reagindo ao fato de que você tá ocupando um espaço maior. Ele não tá acostumado com aquilo. E se você não entende esse processo, você pode interpretar essas emoções como um alerta para recuar, quando na verdade elas são só parte natural do seu crescimento. Por isso, uma das perguntas mais importantes que qualquer empresária pode aprender a fazer para si mesma é a seguinte: essa decisão que eu tô prestes a tomar, ela tá sendo guiada por uma estratégia ou pela necessidade de aliviar um desconforto emocional que eu sinto agora? Essa pergunta, ela cria o quê? Consciência. E a consciência, ele é o primeiro passo para transformar um comportamento. Empresas sólidas, elas raramente são construídas só com conhecimento técnico, elas são construídas por pessoas que aprendem a lidar com as próprias emoções enquanto elas tomam decisões importantes. E quando a inteligência emocional começa a fazer parte do processo de tomada de decisão, você deixa de reagir ao mercado, você deixa de tomar decisões baseadas no medo, você começa a construir sua trajetória profissional com muito mais clareza, com muito mais consistência, e essa mudança de mentalidade é uma das maiores diferenças entre as pessoas que só trabalham muito, que trabalham, se desgastam muito, e de quem realmente constrói algo grande ao longo do tempo. Agora tem algo que eu quero que vocês levem desse conteúdo, que é quando nós falamos de empreendedorismo. Muitas pessoas acreditam que crescimento depende só de estratégia, conhecimento técnico e esforço. Mas na prática, grande parte das decisões que moldam o negócio nascem de processos emocionais que a própria empresária muitas vezes não percebe. Como eu disse, medo de rejeição, necessidade de aprovação, dificuldade de sustentar a autoridade, insegurança ao assumir um espaço maior. Tudo isso pode influenciar decisões aparentemente pequenas, mas que repetidas ao longo do tempo, elas acabam moldando o destino do seu negócio. Por isso, inteligência emocional não é só um tema do desenvolvimento pessoal, ele é uma habilidade estratégica para quem quer crescer profissionalmente. E quando você começa a compreender como as suas emoções influenciam as suas decisões, você deixa de reagir automaticamente às situações. Você passa a conduzir o seu negócio com muito mais consciência. E muitas vezes esse processo de consciência não acontece sozinho. Ele começa quando você começa a olhar mais profundamente para os seus próprios padrões de comportamento, para as suas crenças, para a forma como você tem tomado decisões ao longo da sua jornada. E é exatamente esse tipo de trabalho que acontece dentro dos processos de mentoria. Não é só sobre aprender estratégias, mas é compreender os mecanismos internos que influenciam as escolhas que você faz todos os dias no seu negócio. Então eu quero te deixar com uma pergunta importante para você refletir depois desse vídeo. Quantas das decisões que você tem tomado hoje no seu negócio estão realmente sendo guiadas por estratégia e quantas estão sendo influenciadas por suas emoções? Bom, espero que o vídeo de hoje tenha feito você refletir. Deixe seu like se você é novo no canal, já se inscreva. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!